Olá a todos, graça e paz da parte de Deus. Estamos aqui para gravar mais um estudo bíblico. Estamos aqui para gravar mais um estudo para que você possa ser edificado pelo poder da palavra de Deus. Peço a você que ainda não se inscreveu neste canal, que você possa se inscrever, para que todas as vezes que a gente postar algum conteúdo bíblico, você seja notificado e assim confira os vídeos que são postados aqui semanalmente. Você que vai me assistir pelo Instagram, eu peço a você que se inscreva neste canal, eu vou deixar o link dele aqui abaixo desse vídeo. E se você tem interesse em estudar, em aprender da palavra de Deus, tem vários vídeos, tem mensagens, pregações, reflexões, estudos, exposições bíblicas, de várias formas aqui para que você possa ser edificado. Peço a você que se inscreva, peço a você que me siga no Instagram. Sempre iremos postar aqui mensagens da parte de Deus. O compromisso deste canal é com as Santas Escrituras e alertar as pessoas dos falsos profetas, dos lobos devoradores que estão à nossa volta, trazer edificação para você, pregar o Evangelho na verdade, na íntegra, sem aumento, sem diminuir, e sim na totalidade. E o compromisso é anunciar as boas novas de salvação. E hoje eu quero trazer aqui um tema bem profundo e bem importante, bem pertinente para os nossos dias. Eu quero falar aqui hoje, através deste vídeo, desse estúdio, sobre o humanismo, o pluralismo e o relativismo. São correntes filosóficas que têm adentrado, permeado no seio da igreja, e às vezes muitos cristãos não se deram conta disso. Como base aqui, eu quero ler aqui em João 14, no Evangelho de João 14, versículo 6, Jesus vai dizer assim: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pois bem, Jesus aqui está deixando claro que existe verdade absoluta. Quando ele usa aqui os artigos definidos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Logo, ele está excluindo outra vida, outros caminhos e outras verdades. Então, nós vemos que a palavra de Deus traz para nós que existe verdade absoluta. E a palavra de Deus é a verdade absoluta. Essa palavra, a Bíblia, é a verdade absoluta. Nós somos cristãos e nós cremos com veemência, com convicção na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma carta de Deus aos nossos corações. Pois bem, por falar em humanismo, pluralismo e relativismo, após a queda do Muro de Berlim, no ano de 1989, se eu não me engano, o muro caiu e, com isso, trouxe três vertentes teológicas. Uma delas é o pluralismo, o humanismo e o relativismo. O que o relativismo, o humanismo, o pluralismo ensina? Primeiro, vamos pegar aqui o humanismo. O humanismo ensina que tudo ocorre, tudo acontece para exaltar o homem, para enaltecer o homem, para dar glória ao homem. Ou seja, o humanismo ele vai contra a verdade absoluta da palavra de Deus. O humanismo vai opostamente contra tudo que Deus revelou na sua palavra. Então, o humanismo é contrário à palavra de Deus. O humanismo ele vem para enaltecer o homem, ele tira Deus do trono e coloca o homem. Tudo isso, tudo que for feito, tudo que for falado, tudo que for investido deve ser para agradar, para trazer glória ao homem. Isso é um conceito do humanismo. E isso, o que mais nos entristece é que isso tem adentrado ao seio da igreja.
vários cultos, várias palestras, vários estudos, pregações feitas nos púlpitos são para dar glória ao homem. Pastores, bispos, apóstolos, tantas coisas que têm acontecido que têm permeado o seio da igreja. E a igreja, ela tem acatado essa visão, essa vertente teológica que assola o seio da igreja. Então, com isso, o que acontece? O culto está sendo para dar glória, para glorificar o homem. O culto gira em torno do homem. O louvor gira em torno do homem, para mexer no ego do homem, para glorificar o homem, para enaltecer, para adorar o homem. Nós vemos cultos e mais cultos onde as pessoas só falam do homem. Nós vemos cultos para o louvor do homem. Nós vemos louvores, nós vemos hinos para adorar o homem. E isso está errado. Quando nós vamos para a Bíblia, biblicamente falando, Deus, a verdade de Deus é uma verdade absoluta. Nós devemos cultuar, celebrar, adorar, enaltecer somente a Deus. O culto deve ser cristocêntrico. Cristo deve ser o meio. Cristo deve ser o centro do culto. O culto também é teocêntrico, ou seja, Deus é o centro do culto. O culto tem que glorificar a Deus. Então, o culto não é um culto humanista. Se você tem ido a igrejas, se você tem frequentado lugares onde as pessoas deixam de exaltar a Deus para exaltar o homem, corra, fuja desse lugar. É lugar de pregações falsas, equivocadas, mal interpretadas da parte de Deus. Isso é o humanismo. Ele trouxe essa corrente filosófica, corrente teológica, e adentrou ao seio da igreja. Quando nós vamos para a palavra de Deus em Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36, o apóstolo Paulo ali, depois de ficar ali tão alegre, tão satisfeito e tão admirado com as obras de Deus, ele vai enaltecer a Deus, vai dizer, ó profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis os seus juízos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem deu a ele primeiro para que lhe seja retribuído? Porque dele e para ele e por meio dele deve ser todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Então, nós vemos o apóstolo Paulo reconhecendo e nos ensinando a glorificar a Deus. E Deus diz também na sua palavra que, lá em Isaías 42, versículo 8, eu sou o Senhor Deus, este é o meu nome, o meu louvor eu não darei às imagens de escultura. Deus exige uma adoração para si próprio, somente Ele deve receber glória. Nós não devemos ocupar o espaço que é dele para outra coisa, com a finalidade de celebrar. Só mais um parêntese, nós vamos em culto onde pessoas comemoram aniversários de pastores, aniversários de membros, onde o culto todo, do início ao fim, são para elogiar, enaltecer o homem, e esquecem que quem dá a vida, esquecem que o culto deve ser para glorificar a Deus. Portanto, culto de aniversário, essas coisas, não existe. Se você quer dar parabéns, orar pelo o aniversariante, faça isso no final do culto e após o culto. O culto, a pregação e o louvor deve ser dado somente a Deus, somente Deus a glória, somente Deus a glória devida. Pois bem, logo após nós falar do humanismo, a outra corrente filosófica é o pluralismo. O pluralismo, ele ensina que existe várias verdades. O cristianismo é uma verdade, logo, outra religião também é verdade. É uma verdade plural. Todos os caminhos levam a Deus. Se o seu caminho leva a Deus, o meu também leva. O de fulano leva. Se Deus leva ao céu, se Cristo leva ao céu, logo Buda, Confúcio,
logo Maomé, também levam a Deus. São verdades que existem, várias verdades. Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos são verdade. Logo, se você tem a sua verdade, eu também tenho a minha. E isso nós vemos outra falha, que vai opostamente, que vai diametralmente oposto àquilo que Deus diz na sua palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus ali em João 14, a qual nós lemos, disse Jesus: Eu sou a verdade. Ele está excluindo outras verdades. Ele está dando exclusividade à sua verdade, à palavra de Deus. Cristo é a verdade. Ele diz lá em João 17, versículo 17, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, não existe várias verdades. Existe a verdade. E essa verdade é a palavra de Deus. É Cristo Jesus. Logo, Jesus está excluindo outras verdades, como ensinos pluralistas. Então, e outra coisa, lá em Atos, capítulo 4, versículo 12, fala que em nenhum outro nome há salvação. Não há outro mediador, não há outro caminho de salvação, que importa que sejamos salvos. Somente Cristo é a verdade. Então, se alguém tem ensinado, se tem permeado a igreja, que existem outros caminhos que levam à salvação, você deve considerar como heresia, mentira, deve considerar como engano. Somente a palavra de Deus é a verdade de Deus. Só Jesus Cristo salva. Primeira, 2 Timóteo, capítulo 5, versículo 2, ou 2, versículo 5, se não me engano, diz que não há outro mediador a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador. Ele que intercede por nós. Esta é a verdade. Logo eu aprendo que Maria não está intercedendo, santos não estão intercedendo, Maomé, ninguém a não ser Cristo Jesus que está à destra, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Logo, o pluralismo é uma corrente filosófica que vai contrária à palavra de Deus. É errado. E, por fim, nós vamos também falar aqui sobre o relativismo, que é outra corrente filosófica, que vem ensinar que cada um tem o seu ponto de vista. Se aquilo que é errado ou é pecado para você, talvez para mim não é. É relativo. Se você tem a sua verdade, eu tenho a minha. É relativo. É quase igual ao pluralismo. Se aquilo que você fez ofende a Deus, se eu fizer, não ofende. Isso eles relativizam a palavra de Deus, eles relativizam o pecado, eles relativizam o caminho. E isso tem entrado no seio, adentrado as portas da igreja. Pessoas que frequentam a igreja, leiam a Bíblia, pessoas velhas de igreja, até hoje continua nesse engano, continua nessas heresias, nessas seitas que pende para o mal, que não dão glória a Deus, que não falam de Deus, que enaltece o homem, que tem tantas verdades, que a verdade é relativa. Mas quando nós vemos aqui em João 14, Jesus dá exclusividade. Ele é o único caminho, ele é a única salvação, ele é a verdade, ele é a única verdade. Ele é a vida, ele é a única vida. Logo, ele põe o artigo definido o caminho, mostrando que a palavra de Deus, ela tem verdades absoluta. Ela tem verdade absoluta. A palavra de Deus é uma verdade absoluta, é uma verdade única, é uma verdade que sustenta, que é sustentada pela palavra de Cristo. Então, quando nós vamos para o relativismo, logo ele ensina que para ser pecado depende do seu ponto de vista, depende do que você entende, depende do seu nível de conhecimento. E quando nós vamos para a Bíblia, não é isso que nós vemos. Nós vemos a Bíblia ensinando que pecado é pecado,
que o pecado é uma ofensa contra Deus, não importando o que é, uma mentira é pecado, um homicídio é pecado, tudo aquilo é pecado. E hoje as pessoas têm rodeado para pecar em paz, então logo eles relativizam a palavra de Deus. Eles usam a palavra de Deus para o seu bel prazer, excluindo as verdades a qual o confrontam, e eles querem pecar em paz. Então, logo, eles dizem que a palavra de Deus ela é relativa, depende do seu ponto de vista, depende da sua interpretação, depende do que você entende. Não, eu interpretando bem ou mal, a verdade é a verdade. Pecado é pecado. Pecado é pecado no Brasil, é pecado na China, é pecado no Japão, é pecado em Minas Gerais, é pecado em São Paulo. Pecado é pecado. Não importando o que você acha, o que você sente, o que você pensa, a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ponto final. A Bíblia não dá base para você achar, para você interpretar do seu jeito, você seguir o seu bel prazer, não. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, ela tem verdades absolutas. A verdade absoluta é que Deus, mediante o seu Filho, ele enviou o seu Filho aqui para redimir o homem, mostrando assim que ele é o único caminho para salvar a humanidade que caiu, a humanidade que está em queda através dos seus pais, Adão e Eva, que não passaram no teste de Deus. Mas ele providenciou Cristo para nos resgatar, mostrando assim que o único sacrifício que foi aceito por Deus é o de Cristo Jesus. Logo, Cristo estende a mão para nós e nos concede o arrependimento e a fé. Todos aqueles que depositar a sua confiança, se arrepender verdadeiramente, crer no Senhor Jesus, somente nele, esse será salvo. E pecado continua sendo pecado. O homossexualismo continua sendo pecado. O Papa abençoando ou não, o pastor abençoando ou não, muitos aceitando ou não, pecado é pecado. Levítico diz: não deitarás o homem com o homem como se fosse uma mulher. Paulo dizendo aos cristãos de Roma, no capítulo 1, do versículo 18 ao 32, o homossexualismo é pecado, é uma ofensa contra Deus, é uma ofensa diretamente à santidade de Deus. E nós vemos também que a palavra de Deus é verdade, existe um inferno, a qual está preparado para o diabo, os seus anjos, todos aqueles que esquecem do nome de Deus. Essa é a palavra. Esse é o estudo da palavra de Deus, a qual vai de encontro a você que vai me assistir. Creia no Senhor, tenha Ele como verdade absoluta, tenha Ele como a única verdade, tenha a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como a única regra de fé e de prática. Tenha a palavra de Deus como sua direção, seu guia, sua bússola, como a carta de Deus que vai direto ao seu coração. Despreze o humanismo, despreze o pluralismo, o relativismo. A palavra de Deus não é relativa, ela é única e ela deve ser aceitada como ela é, na íntegra, sem precisar de atualização, sem precisar de desconsiderar algumas partes em bel seu prazer para você pecar em paz. Não, Deus não mudou, Deus não divide a sua glória com ninguém. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será sempre eternamente. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus diz que lá em Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12 ou 16, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais penetrante e cortante do que a espada de dois gumes, ela é apta para discernir, ela é apta para acertar o coração do homem, para transformar a vida do homem. Esta é a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. Que você possa ter a palavra de Deus como seu guia neste mundo,
para que você não fique desorientado, sem rumo, sem norte, sem caminho. E se você tem crido nessas vertentes a qual vão contrário à palavra de Deus, eu quero dizer a você: se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados e abandone os seus pecados. Se você é um líder que tem insistido nesses erros, se arrependa. Mas se você insiste voluntariamente, endurece o coração por essa palavra, eu temo que você não é um cristão verdadeiro. Você está vivendo um engano religioso, a qual não passou pela porta estreita, nem passou pelo caminho apertado, a qual conduz à santificação e à vida eterna. Mas você está na porta larga, espaçoso para pecar em paz. Mas que Deus possa lançar luz ao seu entendimento, lançar luz à sua vida para que você venha compreender qual é a palavra de Deus. Fica com essa meditação, essa reflexão. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para que você possa ser edificado pelo estudo da palavra de Deus. Eu fico por aqui. Até mais, até o próximo vídeo.